Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, nosso Deus, nos proporcione momentos muito alegres de aprendizado, de crescimento, através do estudo da palavra do Senhor. Que Deus sempre nos dê a possibilidade de estudarmos a palavra dele, de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a paz, né? Sobre a paz que todos nós ansiamos, que todos nós desejamos, que todos nós buscamos, que todos nós precisamos. Viver em paz, viver debaixo da paz, da graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós vamos iniciar esse momento, irmãos, orando ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta quarta-feira. Pedimos a Tua bênção sobre a igreja, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, pedimos a Tua bênção sobre as nossas famílias, para que possamos estar juntos, estudando a Tua palavra na próxima semana também ali na igreja. Muito obrigado por essa nossa caminhada, pelo que estudamos, pelo que aprendemos, pelo que fomos alertados e ensinados pelo Senhor através da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão que esteve aqui presente, participando e aprendendo da palavra do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. E, irmãos, nós vamos primeiramente ler a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem os seus livros, suas Bíblias, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 16. João 14, a partir do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou.
não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. E observe aí na sua Bíblia, irmão, o que diz o versículo 27, que é a base do nosso estudo de hoje. Versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz, disse o Senhor Jesus. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como a dá o mundo. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. Esta é a verdade, irmãos. E eu creio que qualquer um de nós, qualquer um, você, eu, qualquer um de nós, qualquer pessoa que esteja ouvindo esse estudo neste momento, gostaria que esta oração que está lá registrada em 2 Tessalonicenses, e eu quero que você abra a sua Bíblia, eu convido a abrir a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 16. 2 Tessalonicenses 3, a partir do versículo 16, diz: o Senhor da paz, esse mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Eu creio que essa oração seria muito bom para a minha vida e para a sua vida nesta noite. O Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. E o versículo 18 termina dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E que essa seja a nossa oração nesse momento. Que essa seja a nossa oração para cada um de nós. O Senhor da paz, é Ele mesmo, o Senhor da paz, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Essa mesma paz que o Senhor Jesus Cristo diz que nos dá e que não nos dá como o mundo a dá. Paz do Senhor Jesus Cristo. E tenhamos confiança, irmãos, que isso é para a nossa vida, é para a sua vida, é para a minha vida, é para a nossa vida, para hoje. Mas o mundo, muitas vezes, e às vezes nós mesmos temos conceito muito diferente da Bíblia do que é a paz. E a paz, normalmente, ela é definida, né, como aquela sensação de calma, quando nós estamos tranquilos, quietos, satisfeitos, vivendo um momento feliz de bem-estar, porque as coisas estão acontecendo conforme nós gostaríamos que elas estivessem acontecendo. O mundo crê,
o mundo prega, o mundo ensina que nós podemos ter paz quando as coisas estão acontecendo como nós gostaríamos que elas acontecessem. Mas esse tipo de paz, ele pode ser produzido por um calmante, pode ser. E tem muita gente que enche a cara na cachaça, no álcool, e diz que com isso ele obtém a paz, tem a paz. Ou se a situação financeira está boa, a pessoa diz que ele está em paz, está tudo em paz, está tudo bem. Mas esse não é o tipo de paz que o Senhor Deus quer nos transmitir e nos fala como o Senhor da paz. E é interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo em nome do nosso Deus, diz: o Senhor da paz, Ele mesmo. O Senhor da paz, Ele mesmo. Mas não é esta paz que pode ser produzida, gerada por conceitos, por validades humanas que nós queremos referir aos irmãos nesta noite. A paz de Deus, a paz que vem dos céus para a nossa vida, nada tem a ver com os valores humanos e os conceitos humanos. E o Senhor Jesus Cristo nos disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, que lemos: deixe-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é diferente da paz de Jesus. E a paz do Senhor Jesus Cristo em nenhum momento, de forma alguma, pode ser produzida por seres humanos, por situações humanas. Ela não pode ser comprada e não pode ser ministrada por remédios, por medicamentos. É a paz de Deus ao nosso coração. E esta paz Deus nos dá de forma graciosa, Deus nos dá de forma bendita. E se somos realmente filhos de Deus, nós precisamos ter e viver a paz de Cristo em nossas vidas. Não a paz no conceito humano, não a paz nos valores humanos, que significa que estamos calmos, quietos, sossegados, tranquilos, realizados, que as coisas estão bem, que as finanças vão bem, que a saúde vai bem, que eu estou em paz, estou sossegado. Não é nesse conceito. Nós precisamos, estamos falando, irmãos, e precisamos entender de uma paz espiritual, que é uma atitude de coração e mente. É alguma coisa que está lá dentro de nós. Não é algo que vem de fora, circunstancial, mas é alguma coisa que está dentro de nós. E como cristãos que somos, como filhos de Deus, nós precisamos ter absoluta certeza que os nossos pecados são perdoados e que o Senhor Deus se envolve totalmente com o nosso bem-estar e que o céu é o nosso destino e nós vamos para o céu. E nós gostaríamos de considerar alguns pontos que são importantes sobre esta paz que vem de Cristo para a nossa vida, que Ele disse: a minha paz vos dou. Gostaríamos de considerar alguns aspectos dessa paz que é diferente da paz que o mundo fala, que as pessoas falam sobre ela. Primeiro é que essa paz é divina. Primeiro aspecto que eu gostaria de considerar com os irmãos é que essa paz é divina. Essa paz vem de Deus, né? E nesse texto de 2 Tessalonicenses que nós lemos aqui, no capítulo 3, versículo 16, diz: o Senhor da paz. E é interessante que Paulo fala Ele mesmo. Ele mesmo, o Senhor da paz. E é o Senhor da paz que concede paz a você e a mim, aos nossos corações e às nossas vidas. É aquela paz que o salmista pôde
referenciar lá no Salmo 23, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E no texto de João, no capítulo 14, que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo diz: é bom que eu vá, porque quando eu for, eu vou pedir ao Pai, Ele vai mandar para vocês o Consolador, que estará para sempre convosco e mais, estará dentro de vós. E esse Consolador, o Espírito Santo que habita em nós, ele traz essa paz de Deus para as nossas vidas. A paz é originada nos céus, ela vem de Deus, ela vem para você e ela vem para mim. A paz é a essência da natureza de Deus. A paz é uma qualidade de Deus, é um atributo de Deus. Normalmente, quando nós falamos nos atributos de Deus, nós falamos na santidade de Deus, nós falamos na justiça de Deus, nós falamos no amor de Deus, nós falamos em tantos atributos de Deus e normalmente nos esquecemos de que Deus é paz. O Senhor da paz, Ele mesmo. Ele mesmo. A paz que precisa haver e que deve haver dentro de mim, dentro de você, é uma paz divina que vem dos céus. E a oração do apóstolo Paulo, que nós lemos aqui em 2 Tessalonicenses, é para que nós possamos experimentar esse tipo de paz, esta paz, cuja fonte é Deus, e somente Deus. Nós precisamos experimentar. E eu me encanto, irmãos, quando eu leio lá em Romanos capítulo 12, os irmãos podem abrir as suas Bíblias, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, e a palavra de Deus nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Para que experimenteis. Irmãos, como está faltando a gente experimentar. O apóstolo Paulo em Romanos fala para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui nós somos chamados para experimentarmos a paz de Deus. Experimentar é viver, é desfrutar. E nós somos convidados a viver assim. O Deus da paz, Ele mesmo. O Deus da paz, Ele mesmo. O Senhor da paz. Esta paz que é real, que é vinda dos céus. Não a paz que o mundo proclama, sustenta, ostenta, proclama, vai para a televisão, disputa, fala. Não, não é esta paz. A paz que vem dos céus. A paz que você é chamado a ter, que eu sou chamado a ter, que a oração que o apóstolo Paulo, em nome do Senhor, faz para nós é esta. O Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Que o Senhor nos dê a paz. Esta paz que vem do céu em todas as circunstâncias. Esta paz vem dos céus. Ela é divina. Mas essa paz tem uma outra característica, irmãos. É que essa paz é uma dádiva. Ninguém pode vendê-la, ninguém pode comprá-la. Ninguém pode negociá-la, ninguém pode fazer. Ela é dádiva, ela é graça, ela vem dos céus. As coisas de Deus, para nós, são dádivas. A palavra dar, ela tem um significado muito parecido com a palavra doar. O mesmo significado. Deus quer nos dar a paz, Ele quer nos doar a paz. Ele quer nos transferir esta paz
graciosamente, gratuitamente. Não há cobrança. Ela é uma dádiva. Se o irmão abrir a sua Bíblia, e por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 85, versículo 8. Salmo 85, versículo 8, o salmista declara: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Deus falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Deus concede graciosamente, gratuitamente, paz aos seus filhos, aos seus santos. Aqueles que pertencem a Ele, aqueles que são de Deus, recebem essa paz dEle, que vem dos céus e de forma graciosa. E foi o que nós lemos lá em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz. O que ele fala? Está vendendo para a gente, é isso? Está negociando? É. Será que Jesus vai dizer aqui para nós que digno é o trabalhador do seu salário? Que ele não pode dar a paz, que ele tem que sobreviver? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Será que você pode crer, eu posso crer, nós podemos crer que existe dádiva maior para uma pessoa ansiosa, para uma pessoa deprimida, para uma pessoa com medo, para uma pessoa que está com dor, sofrendo, do que a paz de Deus? Esta paz que é divina e essa paz que é dádiva, que é graça, que é graciosa. Mas, irmãos, alguns insistem em buscar alívio para sua ansiedade, para sua depressão, para sua dor, para sua mágoa, com uma paz que é falsa. Para uma paz que é falsa. A paz que nós poderíamos chamar a paz dos perversos. Abra sua Bíblia, por favor, irmão, para você entender isso, lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 57. Livro do profeta Isaías, capítulo 57, versos 19, 20 e 21. O Senhor aí fala em paz para os que estão perto e paz para os que estão longe. O Senhor diz que vai sará-los, e eu os sararei. Mas os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, que não conseguem ter paz em suas vidas, cujas águas lançam de si lama e lodo. E para os perversos, o Senhor diz, para eles não há paz. Para os perversos não há paz. Para aqueles que procuram em situações humanas, em condições humanas, não vão encontrar paz, porque a paz não é resultado do que nós podemos adquirir, do que nós podemos comprar, do que nós podemos criar. Paz é dádiva dos céus para a nossa vida. Para os que estão perto e para os que estão longe. Mas para os perversos, o Senhor diz, não há paz. E a paz do perverso nasce numa desilusão muito grande. Porque a paz verdadeira, a paz que precisa e pode estar no seu coração, essa paz é resultado, é produto da graça que salva. Abra sua Bíblia, irmão, e leia comigo o livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer.
e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Romanos capítulo 15, versículo 13. A paz verdadeira, a paz que precisa existir no meu coração e no seu coração, é um dom de Deus concedido aos que creem em Deus, aos que creem em Jesus Cristo, aos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas há uma terceira característica dessa paz que nós precisamos considerar, irmãos. A paz é divina, ela vem dos céus, ela é graciosa, mas essa paz, ela está sempre disponível. Ela não é situacional. De vez em quando eu sinto paz, de vez em quando eu tenho paz, de vez em quando Deus me dá paz, de vez em quando Deus vê que a barra para o meu lado está muito apertada e me socorre. Não, irmãos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela está sempre disponível para nós. E no texto que nós lemos, de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, o Senhor nos diz assim: o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz. Vos dê continuamente, todo instante, sempre, continuamente. Não cesse, não pare, não interrompa, é de forma contínua. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos longe de Deus e interrompemos o nosso relacionamento com Deus. Somos machucados, feridos pelas obras da carne, muitas vezes. Mas Deus não nos nega a paz continuamente. E aqueles, irmãos, entre aqueles, você pode estar incluído, entre aqueles que passam pelos problemas mais difíceis da vida e muitas vezes permanecem calmos, tranquilos. Essas pessoas apenas estão demonstrando que confiam em Deus. Apenas estão demonstrando que confiam em Deus. O que aconteceria? E acontece, às vezes, conosco, o nosso caminho, às vezes, é meio acidentado. Às vezes, ficamos ansiosos, ficamos temerosos. Como é que vai ser o dia de amanhã? Será que eu vou ter? Veja aí o Salmo 42, irmão. Quantas e quantas vezes essa palavra do salmista já foi presente na minha vida e na sua vida. Salmo 42, versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que eu estou abatido? Por que eu estou perturbado? Por que eu estou ansioso? Eu estou com medo, estou sofrendo, estou com dor, estou deprimido. Por quê? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está se perturbando? Está como se aquilo tivesse um redemoinho, um furacão dentro de mim. Por quê? E ele disse, o salmista diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, a Deus, que é o meu auxílio e é o meu Deus. Espera, ó minha alma, em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Quantas e quantas vezes a nossa alma fica assim, e fica assim, irmãos, na grande maioria das vezes, porque nós somos desobedientes a Deus. Nós não seguimos os ensinos corretos de Deus, não somos cuidadosos em obedecer tudo que está escrito nesse livro da lei,
como Deus disse para Josué, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E Deus fala isso desde lá do princípio. Abra a sua Bíblia, irmão, me ajude aí. Abra a sua Bíblia lá em Levítico. Levítico capítulo 26. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Levítico capítulo 26, versos de 1 a 6. Acima do verso 1 está escrito aí, admoestação contra a idolatria. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra como figura da vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. E agora o Senhor fala aí, a partir do versículo 3, e o título aí é bênçãos decorrentes da obediência. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. E o versículo 6 diz, estabelecerei paz na terra, estabelecerei paz na terra, se andardes nos meus estatutos. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Quanta gente com dificuldade para dormir, né, irmãos? Quanta gente com dificuldade para dormir, o Senhor disse aí claramente, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra. Deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Esta paz está disponível, irmãos, sempre para nós, se nós formos obedientes. E eu fico muito triste, irmãos, como esses 3 primeiros versículos aí do texto que nós lemos de Levítico 26 estão em desobediência. Ontem, terça-feira, recebi um e-mail da Luz para o Caminho, fazendo promoção de livros, de CDs para crianças. Não sei se algum irmão recebeu isso. E eu fico profundamente triste, irmãos, de ver a IPB colocar em tudo que se faz para criança a imagem de um Jesus que não é o nosso Jesus. Os livros todos, na capa Jesus. Os CDs todos, na capa Jesus. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. O texto que nós lemos diz que nós não podemos colocar nem pedra, nem imagem, em nada, além do que nos ensina o mandamento do Senhor. E a gente desobedece. E a gente quer paz. Mas essa paz está disponível. Nós precisamos voltar para o Senhor, obedecer ao Senhor. Porque a mesma palavra aplica-se hoje. A paz da sua vida, a paz que vem dos céus, a paz que é graça, que é dádiva, há de ser restaurada no seu coração, na sua vida, através da obediência. Obediência quero, diz o Senhor.
Não adianta vocês acharem que vocês são inteligentes, preparados, que são mestres em educação, que são doutores em educação, então vão fazer CDs, livro para as crianças, vão encher de cheio e colocar muitas figuras de Jesus. Não, senhores, não, senhoras. Quero que vocês me obedeçam. Não coloquem nenhum tipo de figura. Obedeçam, Senhor. Se queremos a paz para a nossa vida, precisamos obedecer ao Senhor. E quando Deus nos disciplina, irmãos, nós lemos lá no livro de Jó, no capítulo 5, abra sua Bíblia, livro de Jó, capítulo 5, verso 17 e 18, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado. E quando vier a assolação, não a temerás. Versículo também 20 até o versículo 24. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Até os animais da terra vão viver em paz conosco. Saberás que a paz é a tua tenda, saberás que a paz é a tua casa, saberás que a paz é a tua moradia, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará, nada te faltará. Se você obedecer ao Senhor, você vai viver num momentos de paz. Nunca, continuamente haverá paz, nunca te faltará paz. E há uma quarta característica nessa paz, irmãos, que eu gostaria de destacar com os irmãos, é que ela não é circunstancial. Ela não depende da situação, do momento. Ela não depende do Covid-19. Ela não depende do câncer. Não depende da AIDS. Não depende de quem é ministro, de quem é presidente. Não depende. Ela não é circunstancial. Nós podemos desfrutar dessa paz continuamente, independente de circunstâncias. É isso que o Senhor Jesus nos diz no texto que nós lemos: deixo-vos a minha paz vos dou. Quem dá paz para mim e para você é Deus, é Jesus, não depende de circunstância. E Jesus e Deus mantém as suas promessas. E nós gostamos tanto de dizer que Deus é fiel, e é mesmo, irmãos. Deus não é fiel a você, Deus não é fiel a mim, Deus é fiel a que Ele disse que faria. Ele é imutável, nele não há sequer sombra de variação. E ele não depende de circunstância, não depende do seu humor, nem do meu humor, para que a gente tenha paz. Não depende da sua geladeira estar cheia ou não estar cheia, para que você tenha paz. Não depende de que você esteja empregado ou desempregado, para que você tenha paz. A paz que vem dos céus, que é de graça. A paz de Deus, graciosa e sempre disponível, ela não é circunstancial. Não é. Deus vai nos dar todas as coisas. É isso que Jó está falando aqui. Nada te faltará. Nada te faltará. A paz será a tua tenda e nada te faltará. Em circunstância nenhuma, até as feras da terra viverão em paz contigo. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celeste, mantém as suas promessas. Mesmo diante dos tsunamis, das dificuldades da vida.
podemos ficar calmos, tranquilos. Por que te perturbas, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É disso que você está precisando, irmão? É disso que eu estou precisando, irmão? É disso que você está precisando, irmã? É disso que nós estamos precisando? É por isso que nós temos que conhecer muito bem a Bíblia, até mesmo para entendermos esta paz que vem dos céus e vem para a nossa vida. Irmãos, essa é uma realidade, uma verdade e uma necessidade para você e para mim. Ao nós ter perfeitamente consciência que a paz de Deus é para nós. Não é a paz dos homens, não é a paz da medicina, não é a paz do ministério da ciência, da tecnologia, com a chegada de uma vacina, que vem do Ministério da Economia, com a ajuda financeira, não, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Esta paz que vem do céu, esta paz que é graciosa, esta paz que não se interrompe, e essa paz que não depende de circunstância. Que essa paz esteja na sua vida, que essa paz esteja na minha vida, hoje e sempre. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar novamente? Senhor, ao encerrarmos esses momentos de estudo, que nós possamos ter aprendido a respeito da paz que vem do céu, que é graciosa, essa paz que é contínua, essa paz que é circunstancial e que pode existir na nossa vida e precisa existir na nossa vida. Dê-nos uma noite de descanso, de paz e alegria. Dê-nos uma noite muito feliz, Senhor. Para que nós, sendo felizes, nós glorifiquemos o Teu nome. E que possamos praticar isso na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.